Bora, família palmeirense, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Guga. Vamos aí para aquela análise pós-jogo, linha de passe para vocês aí. Palmeiras empata fora de casa contra o Júnior Barranquilla. É um jogo difícil, aonde, né, cara, o Palmeiras ele não conseguiu jogar o seu futebol que a gente sempre espera, ainda mais por aquela questão, né, do gramado. Que gramado horrível, hein? Tem que ser dito. Gramado horrível desse estádio aí. Onde não tem como jogar, cara. Não tem como jogar, entendeu? E assim, ainda mais eu vou falar agora também de um ponto aí que eu, como palmeirense, observo muito. Felipe Anderson. Cara, entrou no segundo tempo, mas é um nhaca braba, velho. Quase fez um golaço e tal, mas, pô, o cara parece que ele entra desanimado no jogo, entendeu? Desligado. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Então deixa seu comentário aí, palmeirense. Também se inscreve no canal daquela moral. Tamo junto. Um empate ruim, na minha visão, porque dava pra ter ganho esse jogo aí se não fosse esse campo tão ruim, hein? Bora ver o que vai falar esse comentarista do Linha de Passe. Direito autoral totalmente da SPN Brasil. Bora pro vídeo aí, tamo junto. Pra Nos cima. 5 jogos restantes, em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o autor e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé Ricardo é o técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E pro Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir a segunda colocação do grupo. Ou ele vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. E talvez na liderança entre todas as equipes da primeira fase. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que a gente não tem essa resposta, ou talvez se o Abel venha falar, não sei se ele vai falar. Isso que você falou da atitude do segundo tempo, é claro que o gol ali foi com 5 minutos, o pênalti. Foi 4 para 5. 4 para 5 minutos ali. O gol ali no início, é claro que muda O gol foi aos 11, mas o pênalti foi aos 4. Sim. Aliás, tem muito que falar de VAR em Comebol daqui a pouco também. Nossa, no outro jogo. Mas eu fiquei com uma sensação de que o Palmeiras talvez não esperasse essa atitude toda do Júnior no início. Porque a gente não demora a ver o Palmeiras, demora para ligar, como foi assim, ligou só no segundo tempo. Eu não sei se também, de certa forma, o time do Palmeiras se surpreendeu com, não o gol no início, mas após o gol no início, a atitude do Júnior também demorou. Mas o próprio gol no início... Mas só 2 pontos que eu fiquei na dúvida. É muito calor nessa região, como já é em Barranquilla. E dá para ver ao longo do dia inteiro, o Nicolete está o dia inteiro ao vivo, e ele relatando, ele trazendo, o sol muito forte o dia inteiro. E o gramado também muito pesado. Então não sei até que ponto você acha que pode dosar, e quando você vê o adversário já está acostumado, já está, e isso foi falado, eles treinaram em algum momento nesse estádio para se ambientar. Também eu não consigo ter essa resposta, mas acho que tem muita coisa que condicionou, porque eu não acho que é simplesmente um erro de postura. Acho que muita coisa condicionou uma postura que não é comum do Palmeiras. Estou com vocês, se viu diante de um adversário que correu, brigou, disputou, o Palmeiras mais que ele. competiu. É que é muito raro o Palmeiras perder a quantidade de bolas. Eu já acho que competiu menos do que o que costume. os adversários. Assim, é isso que é raro. E isso tornou o Palmeiras inferior, muito inferior no primeiro tempo. E é curioso porque esse contexto do gol no começo colocou o Palmeiras numa situação que raramente ele tem se visto nessa temporada. O Palmeiras tem feito gols no início dos jogos. E isso... Às vezes até tomado empate, tomado virada, mas não isso o contrário. condiciona o jogo. O Palmeiras do Abel em 2000... Eu vou tirar o Campeonato Paulista porque é um outro nível. No jogo. Porque o Palmeiras do Abel, do Campeonato Brasileiro, é um time de pouquíssima posse de bola. O Palmeiras é o 5º time da menor posse do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem feito gols em parte inicial dos jogos e ele tem vivido do contra-ataque a partir de então. Hoje foi o contrário. Hoje o Júnior fez o gol no começo e impôs ao Palmeiras o jogo de contra-ataque. E eu acho que tem uma coisa, e aí em cima da sua pergunta para o Birner, William, quando você fala do Sousa, eu acho que em relação ao Sousa tem duas coisas. Que eu, vendo o jogo no primeiro tempo, me parecia que faltava profundidade, que faltava um segundo atacante de fato. O Maurício tem feito essa função, mas aí eu acho que taticamente estava faltando um jogador com essa capacidade de ser mais incisivo, de ser mais agudo, e obviamente a única opção que ele tinha no banco, tinha o Luigi também, mas aí acho que mais garoto e tal, a única opção que ele tinha no banco era o Sousa, e o Sousa entrou muito bem, como acho que tem entrado bem. Porque o Felipe Anderson não é esse cara, ele é um meio atacante também, assim como outras opções. Eu só acho que esse papo de Sousa 12º titular não vai rolar, porque você tem 2 jogadores que tudo indica estão prestes a voltar. Um mais do que o outro, né? O Vitor Roque, provavelmente já vai estar à disposição para o Clássico, não sei se começando o jogo, mas já vai estar à disposição para o Clássico. E o outro é o Paulinho, cujo nível também não se discute. Então eu acho que aí você está falando de 2 baita atacantes, né? Talvez ele possa até pensar num rodízio ali, porque estamos falando de um Paulinho que tem todas as dificuldades que tem tido. O próprio Vitor Roque, se a gente olhar
para o que tem sido a passagem do Vitor Roque nesse ano. É uma passagem conturbada, né, de altos e baixos, de irregularidade, de estar em campo e não de rendimento. Acho que o rendimento é sempre alto. É sempre muito bom. Mas ele tem estado em campo em parte dos jogos, depois sai. Então, assim, talvez ele tenha até que fazer esse rodízio e para poder poupar um pouco o Flaco também. E assim, eu falei 12º justamente porque é isso. É o primeiro reserva ali que você pensa numa determinada situação de jogo. Porque realmente eu estou contando com isso. Que vão ser esses 4 aí. E que ele surge como uma opção até essa questão de novo, hoje como quando o Jean coloca, olha, no primeiro tempo especialmente, faltou profundidade, eu vejo isso de novo como um contexto do roteiro do jogo. Porque uma coisa é você jogar com Flaco e Maurício, você tendo vantagem para você jogar em transição. E aí você aproveita o espaço. Outra coisa é o adversário te faz 1-0 antes, um adversário que não tinha jogado com 3 zagueiros, com linha de 5, sem bola na temporada ainda, mudou a forma de jogar por causa do Palmeiras, ele te faz 1-0 antes e ele te obriga a tentar fazer um jogo de mais controle, sendo que você não tem um atacante que vai te preencher a área. Porque o Flaco também não é esse cara. Só um detalhe, o próprio gol do Palmeiras não nasce exatamente de controle e criação com a defesa postada. Nasce do jeito que o Palmeiras exatamente como tentou. E é um jeito que... O Sousa, ele tá muito mais ligado. O Sousa combate muito melhor, o Sousa ataca muito melhor quando sobra espaço. A leitura dele é muito interessante. Acho que é o Flaco que desvia essa bola de cabeça pro gol. Ele lê muito melhor, ele tá muito mais atento, ele entrou melhor. Mas também sai nesse contexto, não exatamente no de criação. Vamos ouvir o Sousa e o John Arias aí na sede do gramado. Você mais do que ninguém sabe das dificuldades de jogar aqui, gramado pesado, tempo. O que você passou isso para os jogadores e como você analisa esse empate? Palmeiras acabou perdendo chance de vencer ou um ponto tá bom? Não, realmente eu falei para eles o maior surpreso com o estado do gramado fui eu. Inacreditável nas condições que o gramado estava. Para um jogo desse tamanho, um jogo de Libertadores, algo tem que ser revisado. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com 2 pontos perdidos, mais que com 1 ponto ganho. Mas é valorizar também o esforço, como falei, as condições claramente que influenciam no jogo, não é uma desculpa, é a realidade. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o nosso próximo compromisso. Como foi jogar aqui? Seu pessoal ali fez festa? É especial. Minha família está aí na arquibancada, me acompanhando. Para eles era especial, a primeira vez que eu jogo aqui na cidade que eles moram. É sempre especial ter o carinho, o apoio deles aqui de perto. Como falei, infelizmente a gente sai com um empate, mas a gente sabe que a Libertadores é difícil mesmo. Queria que você falasse as dificuldades que o Palmeiras enfrentou aqui, calor, gramado, né? O Arias até citou o gramado aqui. Também teve um adversário que descansou no final de semana. A parte física contou bastante nesse resultado? Cara, eu acho que sim, também o contexto do jogo, né? Eles acharam o pênalti muito rápido, isso muda também o jogo. Mas acho que nosso time tentou sempre, finalizamos muito, não conseguimos ser eficazes, conseguimos um empate. Agora também no final tentamos muito aí, mas não pudimos conseguir. Então quando não consegue ganhar, é importante sempre somar fora. Como você falou, campo difícil, clima também muito quente, calor. Então acho um resultado justo. Agora descansar já, pensar no Brasileirão. 80 jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras, dá para ter noção dessa história que você está fazendo, é só quando parar mesmo? Cara, eu vivo o futebol dia a dia. Penso em cada jogo tentar vencer, ajudar meus companheiros, ajudar o Palmeiras sempre a estar brigando por coisas aí. Acho que temos um elenco, um time muito bom. E a gente vai fazer o melhor sempre para tentar conquistar mais títulos e seguir escrevendo nossa história aqui nesse clube. Que você mudou o jogo do Palmeiras no segundo tempo, né? Tava difícil, Palmeiras perdendo e você mudou o jogo. Por que você acha que isso aconteceu? Entrou fresco, confiante, arriscando mais. O que você acha que fez a diferença aí nesse time do Palmeiras? Sí, la verdad que también, como dijiste vos, yo estaba preparado, estaba con ganas, entonces me tocó entrar en el segundo tiempo. Gracias a Dios pude marcar el gol. Bueno, también el equipo cuando necesita uno tiene que estar preparado y gracias a Dios, como te dije, me tocó a mí y pude ayudar al equipo.
e você espera mais chances para entrar na equipe. É essa função que você gosta de centroavante mesmo? Como é que é na sequência da temporada? Sí, la verdad que sí, porque vos mirando el equipo de Palmeiras, yo creo que tenemos muchos jugadores clase A. Entonces yo vengo trabajando, estoy esperando la oportunidad y siempre me toca. El profe confía mucho en mí, mi compañero, entonces yo también tengo que dar mi parte. Y como te dije, cuando me toca entrar, tengo que demostrar y ayudar al equipo. Esse gol vai para quem? Esse gol vai para quem? Y para mi familia y a mi compañero y toda la gente de Palmeiras. Tem que aproveitar as oportunidades, que não são muitas não nesse Palmeiras ainda, mais quando tiver todo mundo aí à disposição, né? Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, só... O Arias falou também, assim como você falou do gramado. Eu acho, E o Gomes do eu acho, Clima. eu acho que foram boas respostas, porque até que a gente não tá tão louco. Porque a gente falou, o Birner falou sobre comportamento, o Zupa também. O gramado, comentei que estava muito claro, assim, mesmo pela televisão, estava muito claro que o jogador dava o tapa e não ia, errava o cálculo Eu falei no início do vídeo, hein? Não é nem questão de altitude, né? Como a gente pode falar em outras partidas. E o calor, de fato, imaginei que o primeiro tempo que você não consegue, e aí vem o Sousa fresco, outra dinâmica, entendendo de longe o que está acontecendo. Achei que, para uma saída de campo, ali foram até boas respostas. 3 bons jogadores explicando um pouco também do que foi o cenário do jogo. Será que teremos boas respostas agora também? Chegou o homem. Chegou. Prontinho. Ele movimenta, né? Ele movimenta. Vamos ver como é que vai estar o homem hoje. Abel Ferreira. Acho que tu, como jornalista, podes elucidar bem os teus colegas tudo o que tu acabaste de me dizer. Eu acho que jogamos com uma equipa agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom, porque o ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar, isso é coisa boa, portanto realmente houve um toque e o nosso adversário aproveitou muito bem demais, hein? o golo e depois a partir daí eu acho que o nosso adversário se fechou bem, num gramado muito difícil de se jogar para quem tem que propor e criar, mas não foi esse o problema. Eu acho que nós, quando entramos no ritmo de jogo, mesmo na segunda parte, quem entrou muito bem, o Sousa, o Kelvin, o Lucas, o Filipe e o Luigi entraram muito bem, tivemos o gol que fizemos, tivemos uma situação do próprio Filipe dentro da área, tivemos vários remates fora da área que passaram muito curto. Muito sinceramente, apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início e apesar de tudo o que tu falaste anteriormente, eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criamos, fazer gol, nada mais. Buenas noches, profesor. William Figueroa del Bocón Radio y Mac TV. Profesor, el segundo tiempo de Palmeiras fue muy bueno, un Palmeiras incisivo que atacaba y acorraló al Junior de Barranquilla. ¿Qué ocurrió en el primero? Porque fue un Palmeiras que esperó, le costó bastante, el Junior incluso tuvo para marcar más de una ocasión de gol. ¿Qué pasó en ese primer tiempo? ¿Qué ocurrió con el equipo? Muchas gracias. Boa pergunta. Eu acabei de dizer, acho que o Júnior de Barranquilla entrou mais fresco, mais intenso, mais agressivo, mais pressionante, mas acabou por fazer o golo de um penalti que, na minha opinião, foi... São lances que acontecem no futebol, como eu disse, não há Mas foi intenção pênalti, Abel. nenhuma Vamos. do meu jogador em fazer penalti, mas realmente há um toque e, como eu disse, espero que o VAR este ano funcione, porque o ano passado o VAR não funcionou, acho que não conseguiram ver e este ano funcionou. Isso é real. E foi isso, acho que a diferença foi essa. O Júnior de Barranquilla entrou melhor no jogo e depois acho que tomamos conta do jogo, tomamos conta do ritmo do jogo, criámos oportunidades num gramado muito difícil de se jogar, sobretudo para uma equipa que quer atacar e propor jogo, mas tendo em conta a quantidade de remates que fizemos fora da área e as oportunidades que tivemos, podíamos perfeitamente ter saído aqui com os 3 pontos.
Abel, boa noite. Eu sei que você não costuma falar tanto individualmente sobre alguns jogadores em específico, mas hoje o Ramon Sousa foi um jogador que saiu, né, do banco de reserva para entrar, fez a diferença, e ele é um cara que, inclusive, no ano passado, eu me lembro em uma coletiva em que você citou alguns jogadores em que vocês gostariam de dar uma chance novamente em 2026. O Facundo Torres era um naquela época, o Ramon Sousa era outro, e aí ele foi garçom do Palmeiras aí no Campeonato Paulista, hoje entrou com mais uma boa atuação. Se você pudesse falar sobre ele e também do que é que você pensa já pro clássico contra o Corinthians, com esse acúmulo de desfalques. Como te disse, já tinha dito, acho que entrou muito bem no jogo. É um jogador que faz movimentos contrários ao Maurício. O Maurício é um jogador que gosta de mais vir ligar o jogo e muitas vezes deixamos essa situação do apoio e profundidade para o Lopes, mas em função daquilo que também tem sido o desgaste do Maurício, seleção, jogos atrás de jogos, acho que o Ramon entrou muito bem, fez golo, criou também para os colegas. Pena foi, como te disse, acho que faltou o detalhe de nós não conseguirmos fazer golo. O próprio Arias, vocês também conhecem, teve também a oportunidade dele para poder fazer golos, mas infelizmente nós hoje não conseguimos fazer nas oportunidades que criamos. E a segunda pergunta era: vou recuperar primeiro os meus jogadores e teremos tempo para falar isso antes do jogo ou a seguir ao jogo. Agora, a minha preocupação agora é descansar os meus jogadores, é recuperá-los. E às vezes nós questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. Buenas noches. Felicitaciones por el espectáculo. Mi nombre es Pedro Valdés Valdés, de Deportes AM Cartagena. Independientemente de preguntarle sobre el trámite del partido, ya los compañeros lo han hecho, me gustaría conocer sus conceptos sobre la ciudad de Cartagena. Esta es una plaza que no tiene fútbol profesional. Tenemos 14 años en la B. Es un espectáculo que la verdad pues nos honra tener a un equipo como el Palmeiras acá. Y mi pregunta básicamente es eso, su concepto sobre cómo lo han tratado, el escenario si le ha gustado, el espectáculo que ha visto en las tribunas, por ejemplo, si le ha gustado. Es más o menos lo que quiero que nos entregue como cartageneros, porque repito, hemos colaborado para que Junior, que tiene inconvenientes, siga jugando aquí en Copa Libertadores. Gracias. É a primeira vez que venho aqui agradecer a hospitalidade do povo colombiano, foram muito simpáticos conosco. É uma cidade muito bonita, tem muita construção nova, tem muita gente nova, vê-se que há muita dinâmica na cidade. Como te disse, eu não conhecia, mas muito bonita. E com um povo extremamente simpático e hospitaleiro. Portanto, muito obrigado pela vossa recepção. Quem sabe se um dia não venho aqui, se tiver tempo, com a minha família, conhecer melhor Cartagena, porque de facto é muito bonito. Parabéns. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira. Tem razão sobre Cartagena, hein? Você é um profundo conhecedor de Cartagena? Eu fui. Eu achei sensacional que Você foi ao festival de música ou você foi visitar Não, eu fui em férias mesmo, que o Júnior tá reformando o estádio por causa da Sul-Americana, né? E escolheu esse lugar maravilhoso para sediar o jogo. Que beleza, cara. Vinícius Nicoletti gostou, né? Com certeza. Ele foi bem, ele dançou, ele foi à praia, ele fez massagem, isso é um gênio. Aliás, você fala do estádio, eu lembrei o outro estádio que você tem o nome de Concepción, Meléndez é o Metropolitano de Barranquilla. O Birner está indignado, Birner. Tem gente que sabe muito bem aproveitar, mesmo o momento de trabalho e tal, o cara consegue costurar bem. Ele estava na praia, recebendo massagem, mostrando a cultura local, e depois com as dançarinas, mostrando também nas ruas a cultura local e trazendo informações direto da cidade do jogo. Você riu, Vitor? É muito cara de pau. Olha, vamos lá. O Abel não falou, né, Zupaitão, que foi pênalti. Não, nem o toque. Ele fala. Eu acho que ele fala. Até para ele falar com clareza, olha, o meu jogador cometeu o pênalti. Ele falou, não, houve um toque que foi. Mas vocês sabem que não foi intencional. E no futebol hoje é assim. E aí ele tem que ser irônico do VAR que não funciona, que ele tá falando do lance do Pulgar na final da Libertadores. O lance do Pulgar vai acompanhar o Abel o ano inteiro. Embora a presidente do Palmeiras sempre que possa reforce que
o Palmeiras não foi campeão pela sua própria incompetência, não pela arbitragem. Sim. Mas até para falar sobre um pênalti que claramente foi, ele tem dificuldade quando o time dele comete. Eu acho do Paquetá que chatice isso, cara. Não, então, assim, é óbvio que quando a gente olha do seu ponto de vista clubista, ou clube, torcedor, o palmeirense é muito mais generoso, a maioria dos palmeirenses. Com isso, quem não gosta do Palmeiras e quem não gosta do Abel, geralmente quem não gosta do Palmeiras gosta menos ainda do Abel nesse momento, porque o Abel é vencedor e é chato e tudo mais. É uma coisa muito chata, mas eu acho que é uma coisa pessoal dele, porque ele sofre demais. Você vê que ele quer falar, mas não sai. Sabe? É como se ele tivesse um conflito interno consigo mesmo. Sabe? Eu tenho que falar, porque eu tenho que ser honesto, mas eu não devo falar, mas é ruim falar, mas foi, mas não foi. Eu acho assim, uma terapia vai ajudar ele a escolher se fala ou não fala e ficar leve diante da situação. Viu? Ele é obrigado a falar que foi pênalti. Se perguntar, e é um lance zero polêmico, lance tão claro. Então, pra mim é muito claro. Pênalti claro, cara. Por isso que eu Tem acho que reclamar. às vezes, esse tipo de coisa, assim, é contraproducente. Porque, na verdade, se você fala nesse lance, não, foi pênalti, de fato, houve o toque e tal. Eu acho que, assim, fazer a ironia com o lance do pulgar, ele vai fazer e tal, e acho que isso é o de menos. Mas pelo menos fala que foi pênalti. E não reclama, e não dá a entender que você está reclamando do lance. E acho que ele não reclamou do lance, mas deixa uma margem ali. Por quê? Porque é o que eu sempre digo. Alguém que reclama, que nem, você já viu, sei lá, quando tem um pai e uma mãe. Um dá muita bronca no filho, na hora que o outro der a bronca, essa bronca funciona mais, né? Aquele que dá bronca todo dia, que fala, filho faz isso, filha faz aquilo, não precisa, né? Acaba virando uma rotina. Vira um chatão, né? Vira uma coisa que o filho não dá atenção. E a hora que o outro dá bronca, a bronca funciona. Eu acho que em relação à reclamação de arbitragem, é mais ou menos a mesma coisa. Que se alguém que nunca fala, que nunca reclama, tudo bem, não vai ser nunca o caso do Abel isso, mas pelo menos use estes lances que são indiscutíveis para admitir, para dizer coisa, a oportunidade. A oportunidade de ele falar, eu também falo quando é porque aí na hora que você reclama, a tua reclamação tem uma credibilidade maior. Agora, então, senão você vira o reclamão. Na tua casa você tá de que lado? Chatão eu sou, a minha bronca funciona melhor do que a da minha mulher. Você é pontual, né? Você é aquele cara cirúrgico. Então é isso aí, família palmeirense. Vocês viram aí, né, toda essa polêmica aí, se foi pênalti ou não. Também o que falaram aí, né, os comentaristas do linha de passe. Cara, o pênalti claro, tá? Não tem nem o que falar. Ó, ali foi um erro grotesco, na verdade, do Maurício. Que quando o cara coloca as mãos assim, fica pra cima ali, já tá confessando que fez a falta. Essa é a minha visão, tá? E não tem o porquê do Abel ficar disfarçando, sabe? Fala que foi pênalti e também lembra, assim, do lance do Pulgar, né, contra o Flamengo, que todo mundo sabe que foi uma grande vergonha no nosso futebol. Todo mundo sabe que aquilo ali, até o próprio flamenguista sabe que foi uma vergonha que aconteceu, do Pulgar não ter sido expulso, mas, cara, só fala, foi pênalti. Acabou o assunto, sabe? Foi pênalti. Pronto. Acabou, entendeu? Assim, um pênalti que eu achei infantil, que poderia nem tentar chutar a bola ali o Maurício, que não ia dar em nada ali o lance do Júnior Barranquilla. Mas ele fez o pênalti, o cara foi lá e fez o gol 1-0, e depois o Palmeiras com o Sousa empatou e poderia ter ganho o jogo, tá? Só que como eu falei no início do vídeo, campo muito ruim, campo muito pesado, o time do Palmeiras que é um time técnico, toque de bola, rapidez, jogo muito travado, mas claro, né, empate fora de casa, é Libertadores, pessoal. A pessoa parece que tipo assim, é fácil, não é fácil não, entendeu? Não é fácil. Então assim, o Palmeiras até às vezes faz ficar fácil, né? Parece ser fácil, mas não é. Então assim, um empate que não também prejudica tanto. Claro, né, que o Flamengo venceu fora de casa, já é uma questão que o Palmeiras vai ter que correr atrás agora, porque tem aquela questão do primeiro lugar para decidir os jogos em casa, né? Isso é muito importante. Então essa luta aí vai ser grande, cara. Vai ser até o final. Entendeu? Entre Flamengo e Palmeiras para ver quem vai mandar seus jogos aí na sua casa. Então, quem conseguir ganhar, fazer a maior pontuação vai conseguir decidir em casa, consequentemente é uma vantagem muito boa. Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação de palmeirense. Aqui empatamos, mas tudo tranquilo. E domingão o bicho pega, hein? Deixa já o like, se inscreve, ativa as notificações aí. E avante palestra, vamos com cabeça fria, com calma. Tudo certo, empate. E domingão aí agora é ganhar lá dentro lá. Já para mandar o Diniz embora, hein? Mandar mais um embora ali que não vai durar não, viu? Tamo junto, valeu.
Voltei aqui, creio em Jesus Cristo, ele é o caminho, a vida e a verdade. Agora sim, fui.